Quando uma mulher se levanta para orar, uma nação inteira, na verdade, quando a mulher se ajoelha para orar, uma nação inteira pode se levantar. Daí eu falo que o poder de uma mulher, o poder de uma mãe que ora, é o poder de transformar uma nação, né? Então eu quero te convidar para esse tempo, né, de jejum, de oração. Nós estaremos 15 dias orando e jejuando pela nossa família, pela nossa nação. Se você está chegando aqui agora, a nossa live vai ser rápida, eu vou explicar um pouco sobre o jejum, nós vamos orar juntas para dar início a esse tempo de oração e de jejum. Nós não teremos lives todos os dias, no grupo de WhatsApp exclusivo do jejum, nós estaremos ali passando todas as informações, os dias das lives e o que cada dia nós vamos fazer. Nós teremos estímulos, né, todos os dias ali para a gente juntas fazer esse tempo de jejum e oração. É tempo de orarmos, é tempo de jejuarmos, e eu quero que você convide também outras mulheres para estarmos aqui juntas, intercessoras do reino. Bom dia, Patrícia, bom dia, Andréia, bom dia, Dani, bom dia. Quanto tempo, né, gente? Eu não fazia live por aqui, mas eu creio que o Senhor é aquele, né, que providencia todas as coisas. Já tem um tempo que Ele colocou no meu coração esse desejo. Jessie, tudo bem? Bom dia, Ana Maria. Colocou esse desejo no meu coração de jejum, de oração. Muitas vezes a gente faz isso de forma tão mecânica, né, junto com a nossa instituição, ou, né, sem parar para pensar. E é tão interessante que me perguntaram assim, Leide, por que 15 dias? Aí eu falei, por que não 15 dias, né? Não existe uma regra, né? Você precisa ser levada pelo Espírito, e essa foi a quantidade de dias que o Senhor colocou ali no meu coração, né? A Rainha Esther foram 3 dias, e nós seremos 15 dias. 15 dias que nós vamos orar, 15 dias que nós vamos ler mais a palavra, 15 dias que nós vamos ouvir mais, que nós vamos silenciar as distrações. Bom dia, Teia, bom dia, Betânia, que bênção estar aqui, gente, que vocês estão aqui, porque uma mulher sozinha, ela não chega a lugar nenhum, mas uma mulher que tem amigas, que tem companheiras de jornada, é uma mulher que vai chegar muito longe, porque ela não vai sozinha, né? Então, vocês estão aqui para isso, para ombrear comigo nesse tempo, né? Eu queria que você, quem puder ficar aqui essa meia hora de live, coloca para mim jejum das intercessoras do reino, que eu vou fixar seu comentário, tá bom? Coloca assim, jejum das intercessoras do reino do dia 4/8 ao dia 18/8, tá bom? E vamos começar, né? Já vou colocando as informações, envia essa live aí para, sei lá, 8, 10 mulheres. Se elas não conseguirem ver agora, né, elas vão ver depois. Então, hoje nós iniciamos esses 15 dias de alinhamento do céu, né, algo que eu tenho certeza que Deus não colocou só no meu coração, mas que Deus tem levantado muitas pessoas para orarmos juntas. Eu faço parte também do movimento A 1001 Brasil, eu quero citar aqui, porque é um movimento de oração, de jejum, de intercessão, que tem levantado mulheres em todo o mundo. O ano passado eles fizeram um movimento de oração, de jejum, e tiveram um evento nos Estados Unidos. Esse ano vai ser no Brasil, no dia 26 de outubro. Então eu quero já citar aqui, porque esse movimento de jejum e oração, ele também faz parte desse movimento maior de jejum pelo país, que é o A 1001 Brasil, tá? Até depois eu vou marcar eles, vou explicar um pouco melhor para vocês sobre eles. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos tão distraídas, nós estamos tão, muitas vezes mornas, sabe? Nós entramos num ritmo de religiosidade tão grande que nós temos ido para as igrejas, para as instituições religiosas de uma forma mecânica. E isso tem incomodado muito o meu coração depois que eu conversei com uma mulher. E uma mulher tão cheia de Deus, tão cheia do Espírito, uma mulher tão iluminada, e ela falou, Leide,
eu não sei o que eu faço, né? Eu não sei o que eu faço para que volte de novo aqui meu coração arder, meu coração ser cheio desse... Obrigada, Missile, um beijo grande para você. Meu coração ser cheio novamente como antes. Então eu quero te falar que nesse tempo de jejum e de oração haverá cura. Sabe, haverá cura não só física, mas haverá cura emocional, haverá cura espiritual, porque é tempo de nós mulheres nos levantarmos em oração. Mas eu sei que muitas não têm a força suficiente para se posicionar nisso, ou para ter a disciplina, voltar a ter essa disciplina. Então eu quero te falar que esse jejum também é para você, né, que talvez se sente nesse lugar apática, e nós vamos juntas. Sabe por quê, minhas irmãs? Sabe, o Senhor, Ele conta conosco, Ele conta com o nosso mover. Então, quando uma mulher, ela se ajoelha para orar, uma nação inteira pode se levantar. E eu e você, nós podemos fazer parte desse tempo, desse movimento do céu aqui na terra, sabe? Você é chamada para esse tempo. Você nasceu no dia certo, no tempo certo, na família certa, para que a sua história, para que tudo que você viveu até aqui possa contribuir para o reino de Deus aqui na terra. Né? Que a sua vida seja um testemunho, que esse tempo seja um testemunho. Amém? Então, você que entrou por aqui agora, já envia essa live para mais pessoas. Se elas não puderem assistir na hora, elas assistem depois, tá bom? Então, eu quero que, gente, não tem como nós começarmos esse jejum sem falarmos de uma mulher que se levantou, sabe, para orar. E eu escolhi a Rainha Esther. A Lady, eu já sei. Permita que o Espírito Santo de Deus fale com você de uma maneira diferente sobre a Rainha Esther. Existe uma medida, existe algo novo para nós, né? Um vinho novo para nós, e eu quero te incentivar a não só orar, ouvir os áudios que eu vou colocar lá no grupo, as mensagens que eu vou colocar lá no grupo, o link do grupo está nos stories, tá? Então eu vou sempre colocar esse link lá nos stories. Você pode enviar esse link para outras amigas também, para que outras amigas entrem. Mas eu vou começar com a Rainha Esther, porque aqui tá dando que eu tá em baixa, a internet tá fraca. Me falem aqui, tá bom? Me falem também aí de onde vocês são. Um beijo, Renata, Silvânia, Fabrícia, Poli. Que bênção ter vocês aqui. Vou fazer um resumo do capítulo 3 e 4 de Esther. Durante o nosso jejum a gente vai ler de uma maneira mais profunda, né? Aqui esses textos. Nós vamos ler Provérbios, Salmos e o livro da Rainha Esther, tá bom? Nós estamos aqui, Narayana, de Penápolis, interior de São Paulo, a Fran de Joinville, a Dani Farias de Curitiba, a Jessie de Santo André, Andréia, beijo, aqui de Goiânia, querida, fez experiência do lar comigo. Gente, falar nisso, experiência do lar tá começando nessa quarta-feira e eu quero te falar que ainda tem uma vaga. Houve uma desistência na sexta-feira e essa vaga para alguém muito especial que o Senhor vai providenciar, tá? Érica de Unai, Minas Gerais, Annelise de Rio Grande do Sul. Annelise, um beijo. Saudade, saudade. Então, olha só, gente, vamos aqui para a Rainha Esther. Imagina uma jovem judia, órfã, criada pelo seu primo. Ela não pediu para ser rainha. Na verdade, eu imagino Ana Maria de Goiânia, um beijo, Ana Maria. Eu imagino que, na verdade, nunca tinha passado pela cabeça dela. Beijo, Ana Karina, Fabrícia de Teresópolis, Rio de Janeiro, Ana Maria Family Church, amém, estamos juntas. Então essa mulher, com certeza uma mulher órfã, que foi criada pelo primo, jamais passou pela cabeça dela que ela seria rainha. Só que o que mais é lindo de se ver é que mesmo assim, mesmo uma mulher tão insignificante até então,
foi posicionada por Deus como rainha. Então, mesmo num tempo onde o seu nome nem era mencionado, ninguém sabia direito que ela existia, o Senhor a posicionou como rainha. Então, eu quero te falar que, primeira coisa que eu quero liberar sobre você, o Senhor te posicionou como rainha. Mesmo sendo, é isso mesmo, Cília, a mais improvável, é esse lugar que o Senhor separou para você. E muitas de nós não aceitamos esse lugar, ou nós temos uma visão errada desse lugar. E eu quero te falar que esse lugar é um lugar para todas as filhas do rei. Para todas as filhas amadas do rei, o Senhor separou esse lugar. Então, de repente, né, num decreto de morte lançado sobre o povo de Esther, sobre os judeus, com todo aquele povo, imagina, ela tinha acabado de se tornar rainha e ela nem imaginava qual era um dos propósitos, né? Que não era só esse propósito dessa intercessão pelo seu povo. Deus cumpriu muitos outros propósitos na vida dela, mas ia acontecer um extermínio coletivo daquele povo. E naquele tempo propício, naquele tempo que marcou a história, Esther estava lá, posicionada no lugar certo. E eu quero te falar que esse posicionamento que eu quero te chamar para estar, para que você aceite, é esse posicionamento da oração e do jejum nesse tempo. Quantas de nós não temos orado? Quantas de nós jejuamos há tanto tempo atrás? Quantas de nós estamos no automático da nossa vida espiritual? Mas haverá um fogo santo descendo do céu, alcançando os nossos corações de uma maneira sobrenatural nesse tempo. Sabe? Eu quero até fazer um parênteses aqui. Isso aqui não é para venda de curso, de livro, pelo amor de Deus. Não é. É um tempo mesmo que Deus colocou no meu coração para que nós possamos avançar como filhas de Deus, sabe? Nos posicionar como rainhas mesmo, com autoridade. O que a rainha fala? A rainha fala sobre a autoridade que ela tem. Né? Ela foi ousada, o cetro do rei foi estendido para ela. Eu quero te falar que o cetro do rei vai ser estendido para cada uma de nós. Amém? Então, Mardoqueu envia um recado, o primo dela envia um recado para ela lá no palácio. E ele disse assim, eu vou ler para você. Esther 4:14. Não pense que por estar no palácio você escapará, Esther. Se você se calar agora, socorro e livramento virão de outro lugar. Ou seja, com você ou sem você, Esther, Deus irá mover. Mas quem sabe, Esther, não foi para um tempo como esse que você foi feita rainha. Mardoqueu, o primo que tinha criado Esther, mandou um recado para Esther lá no palácio, falando assim, vou repetir. Esther, o povo está com uma sentença de morte. E eu tenho certeza que você também não escapará, porque eles vão saber que você é judia. E você também vai morrer. E eu quero falar aqui para vocês. O nosso povo está com uma sentença de morte. De morte espiritual, de morte emocional. Quantas pessoas você conhece, talvez você é uma delas, que tem sentido pânico, ansiedade, que você está angustiada. Isso aponta para as setas malignas de morte que o inimigo tem lançado sobre nós. Quantas de nós, né, a gente olha para as cidades grandes, para as pequenas, o amor ele se esfriou. Quantas de nós, deixa eu falar, não é orarmos só para o povo lá fora, é orarmos também pela nossa família, pela nossa casa, porque quando uma mulher se posiciona em oração em casa, ela está guardando a casa dela, porque ela tem autoridade para isso. Então, olha só, e aí ele fala, Esther, será que não foi para um tempo como esse que você foi levantada rainha? E eu falo para você, será que não foi para um tempo como esse que você foi levantada? Que você está sendo chamada, que você está sendo incentivada? Será que não foi para um tempo como esse que você recebeu essa mensagem, essa live, né? Que você recebeu esse convite?
é para um tempo como esse, que nós vamos nos levantar. Esther com certeza não falou assim, eu tô pronta, vamos, eu vou fazer um mover com isso. Não, tenho certeza que Esther temeu, assim como a gente também teme. Eu tenho certeza que Esther, ela não estava com aquela coragem toda que a gente imagina que ela tem, aquela força toda. Esther era doce, mas ela foi muito corajosa em Deus, sabe? Ela se ajoelha, a palavra fala lá em Esther 4:16, ela fala o seguinte, ela manda uma mensagem para Mardoqueu de volta. Vá, reúna todos os judeus. E aí eu quero falar para você, vá, reúna todas as intercessoras do reino. Foi isso que o Senhor falou comigo. Vá, reúna todas as intercessoras do reino. Jejue. Jejue pelo povo, jejue pela família. 3 dias. E eu quero falar para você, por 15 dias. Sem comida, sem bebida, nem eu, nem as minhas servas. E então eu irei ao rei, depois de 3 dias de jejum do povo e dela mesma, das servas dela, em 3 dias. Então eu irei ao rei, mesmo que seja contra a lei, ou seja, eu vou enfrentar a lei humana e eu vou acessar a autoridade do céu aqui na terra, né, nesse palácio. E se eu perecer, pereci. Ou seja, eu vou jejuar, eu vou orar, nós vamos como um povo, nós vamos orar, interceder e no final eu vou diante do rei para pedir que ele livre o meu povo. Então, nós vamos fazer isso durante esses 15 dias. Nós vamos orar, nós vamos levantar esse clamor de oração, sabe, de jejum. Aquela mulher que talvez não tenha tido tanta disciplina, eu quero falar que Deus vai transformar a sua vida. Não só a sua vida espiritual, mas a sua vida física também. Que eu quero desafiar vocês não só de forma espiritual fazer esse jejum de 15 dias, mas que você se movimente seu corpo, saia do lugar que você tá, sabe? Você vai movimentar, você vai fazer vai sacudir sua vida, sabe? Porque nós vamos viver muitas coisas. Então é esse o meu convite para vocês. Eu quero explicar um pouquinho sobre o jejum. Daqui a pouco a nossa live está começando. Se você se você entrou agora, fique aí rapidinho, nós já vamos terminar. Estou explicando sobre a live. Se você chegou agora, depois assista o começo, que eu estou contextualizando porque, o como, né? Deus falou comigo. E o que é um jejum bíblico? Gente, jejum não é autopiedade. Jejum não é um ritual, sabe? Jejum é uma guerra espiritual no invisível. Jejum não é para você comprar Deus. Jejum é para que os seus ouvidos e o seu coração estejam mais sensíveis à voz de Deus. Então, eu não sei quanto a você, mas tempo de jejum para mim é um tempo de sensibilidade espiritual. É um tempo em que eu entro é como se eu entrasse em um lugar em que a minha pele, o meu coração, meu ouvido, meus olhos, eles ficam mais sensíveis. Então esse é o tempo de jejum. E por que a gente vai fazer o jejum? O jejum, ele antes de ser você tirar uma comida, você ir como Esther, né? Esther ficou 3 dias sem comer, sem comida e sem bebida. Aqui, esse jejum, eu quero dar liberdade para você, fazer o jejum que você gostaria, tá? Eu vou fazer um jejum, vou tirar todo o açúcar da minha dieta e também vou parar de comer às 18 horas e volto só no café da manhã do outro dia. Esse é um jejum que que é bom para minha saúde. Eu tenho uma gastrite bem forte, muitas vezes. Então, quando eu faço uns jejuns muito prolongados, eu sinto que no final a minha saúde vai ficando debilitada. E esse não é o alvo. O alvo é que você tire a comida, tire alimentos para que todas as vezes que você lembrar disso, você sabe que você está num tempo de oração. Você está num tempo intensificado de oração. Então façam isso, você tem liberdade para você escolher como vai ser esse jejum, para você escolher como que você vai fazer. Esse vai ser o meu. Vou tirar todo o açúcar, vou começar a comer no café da manhã e vou parar às 18 horas, tá? Então, jejum, ela é uma postura de humildade diante de Deus. Quando você ora, você fala, Senhor,
eu não consigo sozinha. Eu preciso do Senhor. Quando você jejua, você está falando assim, Senhor, eu abro mão dessa alimentação, eu abro mão disso. Às vezes é rede social que você precisa tirar, às vezes não sei, às vezes é um tipo de palavras, né? Ainda que durante esses 15 dias nós teremos alguns desafios dessa forma, sobre palavras, sobre declarações. Vai ser um jejum bem dinâmico, tá? Não vai ser aquela coisa que é todo dia a mesma coisa, não vai ser. Então é um alinhamento mesmo do nosso coração para um tempo que virá. Agora eu não estou aqui profetizando o fim dos tempos, ainda que eu anseio por isso, ainda que eu anseio a volta de Jesus. Eu estou aqui falando para você que a gente precisa se preparar para um tempo que virá. Virá um tempo que o Senhor vai nos treinar, vai nos capacitar, vai derramar sobre nós uma nova unção, uma nova vida, uma nova porção, para que nós passemos nesse tempo de pé e cabeça erguida, sabe? A palavra fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidas. Mas quem não é atingido? Quem tem revelação. Quem não é atingido? Quem tem acesso às verdades do céu. Então é sobre isso, tá? Haverá esse tempo e nós estaremos de pé, ou melhor, de joelhos, para que nós possamos passar por isso, sabe? Nem estou declarando algo negativo de maneira pessoal, na sua família, não, pela nossa nação está passando por um tempo difícil, mas nós vamos interceder pela nossa família e pela nossa nação, né? Então haverá essa renúncia, né, do natural, para quê? Para nós recebermos o sobrenatural. Então o natural, ele aponta para o espiritual. E é sobre isso. Então nós tiramos o natural para falarmos, Senhor, encha a nossa vida com o sobrenatural. Então Esther jejuou, Jesus jejuou, que é o nosso maior exemplo, né? O nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele jejuou para iniciar o seu ministério. Daniel jejuou por revelação profética. Joel disse, convoquem um jejum, reúnam o povo. Então nós estamos aqui fazendo algo bíblico, tá? Bíblico. Então, o que nós vamos, assim como Esther fez, o que nós vamos fazer, né, nesse tempo? Nós vamos declarar, né, que o relativismo, a destruição da identidade, né, a guerra contra as famílias, a frieza espiritual do nosso país, o pecado, sabe? O pecado do roubo, né? Esse pecado que está entremeado na política, que tem interferido nas empresas, que tem interferido nas famílias. Nós vamos orar por isso, porque é algo, parece que crônico, mas nós declaramos que aquilo que parece impossível, para Deus nada é impossível. E eu quero que também você faça um jejum pessoal, né? Aquilo que você precisa discernir no seu espírito, sobre o seu filho, sobre o seu casamento, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua empresa. Tudo isso nós vamos abordar e eu quero que você realmente tenha fé e uma postura, sabe, de guerra mesmo nesse tempo, tá? Então eu quero fazer aqui um ato profético nesse tempo e depois eu quero abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso. Todas precisam estar no grupo, porque lá que eu vou mandar o áudio, não terão lives todos os dias, nós teremos lives com convidadas. Então, eu ainda não sei quais serão as convidadas, ainda não entrei em contato. Por quê, gente? Porque Deus está falando comigo há um tempo. E sexta-feira eu pensei assim, vou deixar para outra semana. E aí o Senhor falou, não é para outra semana, é para agora. Olha, para vocês verem, eu quero compartilhar algo com vocês tão sério e que muitas vezes acontece com a gente sem a gente perceber. Eu falei assim, mas tá em cima da hora, eu não avisei antes, eu não falei antes, eu não conversei com ninguém antes. E o Senhor falou assim, isso não é um lançamento, é um tempo de oração. Você não precisa ter esse preparo de divulgação, não é um lançamento. É um tempo de oração. E vai chegar essa mensagem para quem precisa estar nesse tempo. Então, assim, gente, é algo assim que eu falei, Deus falou comigo e eu falei, vamos, pronto, vamos fazer, vamos estar juntas. Porque não é algo realmente comercial, é algo espiritual, sabe?
Então, a Letícia tá aqui. Beijo, Letícia. Depois eu te mandar a mensagem aí, ó. Já vou fazer o convite online, ao vivo, pra Letícia. Letícia, vamos fazer uma live de oração. Letícia é uma mulher de oração, uma amiga querida que o Senhor me apresentou esse ano. O ano passado, né, na verdade. Então, eu quero falar pra você que esse é o tempo de nós orarmos, sabe? Você vai declarar, Senhor, como Esther, eu me ajoelho, eu me coloco nesse tempo de 15 dias, eu me posiciono, sabe? Eu me posiciono diante do Senhor, porque eu sou essa rainha que o Senhor levantou. Eu não imaginava o que Deus iria fazer, eu não imaginava tudo que ia acontecer na minha vida, mas eu coloco tudo no seu altar. Usa-me, Senhor, para esse tempo. Eu me levanto como uma guerreira, como uma intercessora do reino, em oração pela minha família, pela minha nação. A sua família interfere na nação. A sua família é um farol nessa nação. Então eu quero que você entenda isso, minha querida. É algo assim que, vou te falar, mais forte que eu. Então nós estamos juntas, né? Entrem no grupo de WhatsApp. Eu sei que o Senhor vai trazer muitas curas, muitas revelações, profecias para nós nesse tempo, né? A Letícia respondeu aqui, eis-me aqui, amém, vamos juntas, amém, amém, glória a Deus, Letícia, vamos juntas, viu? Então vai ser um tempo, 15 dias de devocional, de oração, de alvos, de desafios práticos mesmo, pra gente viver esses 15 dias mesmo, sabe? Sair desse automático e entrar num novo nível espiritual. E eu vejo que o Senhor tem tantas coisas já, planos, né, pra mim, a minha agenda, tantas coisas, né? E eu acho que talvez de nós todas eu sou aquela que mais preciso. Então eu vou me posicionar, gente. Eu vou assim dar o melhor jejum, entregar o melhor jejum, não como uma compra, mas como uma consagração ao Senhor. Assim, o melhor que eu já fiz em todos os tempos. Porque eu sou aquela que precisa, sabe? Eu sou aquela que depende do Senhor. Eu sou aquela que sem Ele eu não sou nada, nada. Então, se você também se sente assim, nós estamos juntas nesse tempo. Eu vou procurar fazer um e-bookzinho pra gente ter acesso mais fácil, né? Você também pode pegar esse material, abrir um grupo para você e fazer com outras mulheres também. Já aconteceu isso em algum tempo que eu já fiz. E é isso, né? E eu quero orar agora. Primeiro eu quero perguntar se você tem alguma dúvida sobre o jejum. Os dias serão dos dias 4, hoje começa, até o dia 18, tá? Isabela, amém, estamos juntas, estamos juntas, estamos juntas. Quem tá comigo nessa? Quem realmente assim vai dar o seu melhor nesse tempo, assim como eu quero dar? Quero que você chame as suas amigas, sabe? Chama as suas amigas, vamos juntas fazer esse jejum. Talvez você, Catiane, seja muito bem-vinda. Nós estamos levantando um exército de intercessoras do reino, tá? Reúnam aí com as suas amigas, né? Quando vocês estiverem juntas, ore por isso. Nesses 15 dias, eu creio que Deus fará grandes coisas em nós e através de nós. Amém? Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem me chamar no direct, lá no grupo, tá bom? Amém, estamos juntas. Glória a Deus, estamos juntas. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então vamos orar? Vamos orar e vamos fazer uma declaração profética nesse tempo. O que você precisa? Não, eu tô procurando só o carregador que a Maria pegou do meu tablet e isso já foi. Ah, tá. Desculpa, gente. Então nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração profética, tá? Profética, para encerrar essa live, e um novo tempo vai começar na nossa vida, um novo ciclo. Nada é por acaso. Vou falar para vocês, nada é por acaso. Nada. Sabe, tudo tem um propósito, tudo... o Senhor move, não tem nada que você se move em direção ao espiritual, ao reino de Deus, à presença, à permissão do Espírito Santo de movimentar o seu coração e fique do mesmo jeito. Então eu quero falar que você vai começar esse jejum de uma forma e você vai terminar
de uma forma muito mais intensa. Amém? Amém, amém, Patrícia. Podemos passar o link do grupo para as nossas amigas? Sim, Isabela. Aí tem o link do grupo nos meus stories, tá? Eu acho que não dá para colocar aqui, né? Não sei se mudou alguma coisa. Tem tanto tempo que eu não faço live, gente, que eu nem sei se dá para colocar o link nos comentários. Mas enfim, tá lá nos stories. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, Pai, como um exército, ó Deus, que se levanta. Um exército, ó Deus, de intercessoras do reino. Pai, para que nós possamos, ó Deus, nos posicionar como o Senhor tem nos chamado, nos comissionado, ó Deus, como dispenseiras da graça, do poder, da unção do Senhor aqui na terra. Pai, nós vamos nos posicionar pelas nossas famílias, Pai, pelos nossos filhos, pelo nosso marido, Senhor, pelo trabalho, Deus, do nosso marido, pela prosperidade financeira, Pai, dos nossos maridos, Pai, pelo ambiente de paz na nossa casa, Pai, nós vamos nos posicionar, Deus, em oração, de joelhos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, interceder pela nossa nação. Pai, nós nos levantamos, ó Deus, como Estéres desse tempo, ó Deus. Foi para um tempo como esse, ó Deus, que o Senhor nos chamou. Foi para um tempo como esse que o Senhor tem nos atraído, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, usa a nossa vida, fale conosco, ó Deus, fale com cada uma das mulheres, ó Deus, que estarão nesse tempo, nesse exército. Pai, cada uma, ó Deus, de forma particular, individual, Deus, mostra para elas, ó Deus, aquilo que elas precisam se abster nesse tempo, ó Deus, a forma que o Senhor deseja que elas façam, Deus, esse jejum. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que esse jejum e esse tempo de oração possa alcançar as mulheres certas, ó Deus, as mulheres que o Senhor tem para esse tempo, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu tô aqui, Deus, para falar para o Senhor que eu preciso do Senhor, ó Deus, eu dependo do Senhor. Pai, que o Senhor possa vir de uma maneira sobrenatural, Deus, sobre as nossas casas. Pai, que nesse tempo, Deus, nesses 15 dias, ó Pai, milagres aconteçam, ó Deus, prodígios, ó Deus, maravilhas, ó Deus, no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, porque não é homem, ó Deus, não é intrepidez de homem, de mulheres, ó Deus, é a presença do Senhor que nós precisamos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, mova sobre nós. Pai, milagres, ó Deus, cura no físico, cura no emocional, cura espiritual, Senhor. Tira-nos, ó Deus, desse lugar, dessa mornidão, ó Deus, que nós vivemos. Pai, tira-nos, ó Deus, as distrações, ó Deus. Volta o nosso coração, ó Deus, para o lugar certo, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas? Amém. Então vai ser esse tempo, né, poderoso, mas que esse tempo de jejum de 15 dias é tão pouco, né? Mas ele é uma semente, né, no nosso coração, para que nós possamos viver coisas extraordinárias em Deus. Que você seja muito abençoada nesse tempo, né? Não é sobre homens, não é sobre quem tem intrepidez, quem... Não. É sobre a presença do Senhor que vai inundar a sua casa, que vai inundar a sua vida. Primeiro você, primeiro o seu lar interior, né? Primeiro o Senhor vai mover no seu lar interior. E o seu lar interior, a sua vida, a vida de Deus fluindo em você, vai transformar o seu lar, vai inundar o seu lar da presença. Eu convidei o Eduardo, as meninas, para fazerem comigo. Então, nós teremos esses 15 dias, um tempo de oração também em família específico nesse tempo. E eu achei bonitinho que eles aceitaram assim, ó, de primeira. Nossa, então tá, então vamos fazer. Então eu creio que é algo, né? Chama o seu marido também, seus filhos, né? Faça só um convite. Se eles aceitarem, se não, é você que está sendo chamada para esse tempo, tá bom? Então um beijo grande para vocês, né? Envie essa live para outras mulheres, quem você lembrou. De repente tem mulheres aí que estão passando por um tempo tão difícil. De repente você conhece mulheres aí que estão, né, lutando na sua saúde física, na sua saúde emocional. Às vezes uma mulher que está lutando com seu filho, né, não sabe o que faz. Vamos orar e o Senhor vai trazer clareza para que de forma prática ela resolva isso. Amém? Então um beijo grande para vocês. Quando tivermos as lives, sempre serão lives curtas, objetivas, tá bom? E nós estamos juntas nesse tempo. Obrigada a todos vocês que estão aqui, que já estão no grupo. O grupo, a última vez que eu olhei, já tinha mais de 70 mulheres.
Então começou ontem e eu creio que esse movimento é o movimento do céu. Amém? Um beijo grande. Ah, tá. Como você faz? Você entra no link que tá nos meus stories para você entrar no grupo. Lá no grupo eu vou colocar todas as informações que a gente falou aqui, mas se você entrou agora, comece e assista a live desde o início para você entender todo o contexto, tá bom? Seja muito bem-vinda a esse tempo de oração e de jejum. Coisas extraordinárias o Senhor fará através de nós nesse tempo. Amém? Beijo e até mais, gente!